No contexto do desenvolvimento desta classe ponto 3D e depois de termos desenvolvido na aula anterior a classe vetor 3D, é útil, e tal como fizemos na aula anterior, falar um bocadinho sobre o paradigma da programação orientada a objetos. Porquê? Porque tanto um vetor 3D como um ponto 3D se caracterizam pelas suas coordenadas. Um vetor caracteriza-se pelas suas coordenadas, x, y, z. Um ponto também se caracteriza pelas suas coordenadas, x, y, z. E, portanto, se nós optássemos por desenvolver uma biblioteca de funções para efetuar cálculo vetorial, por exemplo, teríamos uma função para calcular o comprimento de um vetor e que receberia como argumentos, por hipótese, as coordenadas do vetor, x, y, z, e que retornava o comprimento do vetor. Mas nada nos impediria de usar essa função para calcular o comprimento, passando as coordenadas de um ponto. E obteríamos o comprimento de um ponto. Mas o comprimento de um ponto não tem nenhum sentido, porque um ponto não tem comprimento. E, portanto, o desenvolvimento de uma biblioteca de funções permitiria este tipo de confusões de usar funções para vetores com pontos e funções para pontos com vetores. E porquê? Porque ambos se caracterizam pelas mesmas coordenadas, x, y, z. Ao passarmos para a programação orientada a objetos, ficamos com esse problema resolvido. Porquê? Porque num objeto as operações estão associadas aos dados, às estruturas de dados. E, portanto, vamos ter um objeto vetor 3D que tem a operação comprimento. E não podemos efetuar o comprimento de um ponto porque a operação comprimento não está disponível na classe ponto. E, portanto, temos aqui duas entidades que são caracterizadas pelos mesmos dados, são as coordenadas x, y, z, mas cada uma vai ter as suas operações. E vamos ter esta vantagem de que a própria linguagem de programação, ou melhor dizendo, o paradigma de programação orientada a objetos, obriga-nos a fazer essa separação. Só vamos conseguir usar operações de vetores sobre vetores e só vamos conseguir usar operações de pontos sobre pontos. E isto é uma grande vantagem da utilização da programação orientada a objetos.